Olá pessoal, tudo bem? Voltamos mais uma vez para ministrar a aula para vocês com relação à legislação da área da saúde. Nos vídeos anteriores a gente fez o seguinte, gravamos a Lei 8080 de 1990, que é a Lei do Sistema Único de Saúde, ou a Lei Orgânica da Saúde. Agora a gente vai fazer a gravação de vídeos da Lei 8142 de 90, que diz o seguinte, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. A primeira palavra que aparece ali é dispõe. Sempre que uma lei dispõe sobre alguma coisa na área da saúde, ela vai juntar regras, normas e procedimentos. Então, quando a disposição de lei aparecer, significa que mais adiante vai falar de regras, de normas e de procedimentos. Ok? Vamos seguir. O Sistema Único de Saúde, que trata a Lei 8080 de 19 de setembro de 90, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Primeiro vamos explicar para vocês o que é uma instância colegiada. É aquela que é consultiva, deliberativa e resolutiva. Ou seja, ela tem três funções. É um lugar onde a gente se reúne, discute alguma coisa e simplesmente delibera sobre isso. Então, vão ser criadas as seguintes instâncias colegiadas: conferências de saúde e conselhos de saúde. Essa lei trata exatamente sobre isso. Esse é no artigo 1º. Vamos seguindo. No parágrafo 1º desse mesmo artigo, a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por esta legislação ou pelo próprio Conselho de Saúde. Voltando lá no slide anterior, a gente falou que o Poder Legislativo continuaria com o seu mando, digamos assim, de criação da legislação. Aqui, vocês se deram conta que é o Poder Executivo, que vai convocar, digamos assim, essas reuniões de 4 em 4 anos das conferências de saúde. Ok? O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviços profissionais de saúde e usuários. Olha quanta gente participa do Conselho. Atua na formulação de estratégias. O que é uma estratégia? São diretrizes a serem tomadas para alguma coisa, para chegar a algum norte, digamos assim. E no controle da execução da política de saúde na instância correspondente. Então, como é conselho, existe o Conselho Nacional, que engloba a União, o Conselho Estadual, que engloba o Estado, e o Conselho Municipal, que engloba o município. Ok? Então, na execução de política, na instância correspondente. Inclusive nos aspectos econômicos, ou seja, tentar descobrir como é que o SUS recebe recursos do OGU, do INSS, da UCA, da Emenda Constitucional 29 e assim por diante. E financeiros? Os financeiros são simplesmente para tocar a máquina, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Então vamos ver quem são esses. A nível federal é o Ministério da Saúde. Então, o ministro da Saúde que vai fazer isso. A nível de Estado é a SES, Secretaria Estadual de Saúde. Então, temos o secretário de Saúde. E a nível municipal, nós temos a SNS, Secretaria Municipal de Saúde, através do seu secretário municipal. Então, essas são as pessoas legalmente instituídas, ou constituídas, digamos assim, nas esferas de governo que vão decidir, que vão homologar aquilo que foi decidido pelo Conselho. Ok? O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASENS, terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Então, eles ingressam no Conselho como membros representantes. Eles entram no Conselho para tentar decidir alguma coisa. A representação dos usuários no Conselho de Saúde e conferência será paritária. O que é isso? São pares iguais. Quem entrou com 3, quem quiser entrar vai também ter que entrar com 3. Tá? Em relação ao conjunto dos demais segmentos. Então, qualquer segmento que entrar com um determinado número de participantes, quem quiser entrar, quem quiser ser representado, digamos assim, ou representar alguma coisa, terá que entrar com o mesmo número, por isso que é paritário. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidos em regulamento próprio,
aprovada pelo respectivo conselho. Então vamos lá. Nós temos a Conferência Nacional de Saúde. Quem é que aprova? Conselho Nacional. Conferência Estadual de Saúde. Quem é que aprova? O Conselho Estadual. E a Conferência Municipal de Saúde. Quem é que aprova? De novo, as normas são aprovadas pelo regulamento, digamos, próprio do Conselho Municipal de Saúde. Ok? Vamos falar um pouquinho de hierarquia, então. A hierarquia das conferências ela é inversa à hierarquia apresentada na Lei 8080. Ou seja, ela começa de baixo. Ela começa pela Conferência Municipal, passa pela Conferência Estadual e depois chega na Conferência Nacional de Saúde. Obedecendo aquele interstício, ou seja, intervalo de tempo de 4 anos. Okay? Cada 4 anos ela se reúne. Tá? Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados. De onde vêm esses recursos? Despesas de custeio de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta. O Ministério da Saúde é direto. Um exemplo, a Anvisa, que é uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela pertence ao Ministério da Saúde, então ela é indireta, porque hierarquicamente ela é subordinada ao Ministério. Okay? Investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e aprovadas no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, nas suas 2 casas, precisa então ter a aprovação disso. Investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde. Para que é esse plano quinquenal? Esse plano ajuda quando há aumento de demandas na área da saúde e não for previsto no orçamento recurso. Então, o Ministério da Saúde, quando elabora o seu orçamento, ele coloca algum valor a mais no plano quinquenal, que é justamente para garantir este aumento de demanda. Aumentou lá, deu um surto qualquer, uma epidemia, uma pandemia, qualquer coisa parecida, o Ministério da Saúde usa o plano quinquenal para poder, então, cobrir isso. Tá? Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados, distrito e município. Gente, o que é ação e serviço de saúde? A gente aprendeu lá na 8080 que esse termo significa programas. Então, quando aparecer na prova ações e serviços de saúde, as alternativas de resposta vão falar sobre o quê? Programas de saúde. Então, olha só, cobertura desses programas a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal, obviamente que o Fundo Nacional de Saúde vai ter que repassar recursos para isso. Ficou claro? Detalhe, o Fundo Nacional passa para o Fundo Estadual e depois o Fundo Nacional passa para o Fundo Municipal. Tá? Vamos lá, parágrafo único. Os recursos referidos no inciso 4 desse artigo destinar-se-ão a investimentos na rede de serviços. O que é a rede? PS, US, CS, UBS, UPA, e temos uma barra lá, né, na portaria que fala sobre hospitais. Por que o hospital é separado? Porque ele apresenta 3 complexidades diferentes, baixa, média e alta complexidade. Tá? Então, investimento na rede de serviços, a cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e as demais ações de saúde que são necessárias para que exista, então, recurso financeiro para que isto seja coberto. Garantido, pelo menos, né, recurso. Os recursos referidos no inciso 4 do artigo 2 desta lei serão repassados de forma regular e automática para os municípios, Estado e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos no artigo 35 da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990. O que diz lá o artigo 35? Primeiro, precisamos conhecer o perfil demográfico. Pronto. Situação da saúde do ano anterior. E tem uma série de conta em banco, fundo, tem uma série de coisas, são 6 exigências lá do artigo 35. Detalhe, quando porventura o órgão de saúde conseguiu resolver aqueles 6 incisos que aparecem no artigo 35 da Lei 8080, se diz que ela é saúde plena. O que é isso, saúde plena? Ela vai receber novos recursos reajustados. Agora, quando um dos itens, ou mais de um dos itens, ela não conseguiu atender, ela então é considerada como saúde semiplena. A semiplena significa que vai receber os mesmos recursos, né? A mesma coisa, só que não corrigido. E isso para o gestor de saúde é extremamente prejudicial. Ok? Vamos lá. Enquanto não for regulamentada a aplicação dos critérios previstos no artigo 35, olha ali, será atualizado para o repasse de recursos exclusivamente a critério estabelecido no parágrafo 1º do mesmo artigo. Ou seja, ele simplesmente vai receber em função do quê? Da população a ser coberta. A população a ser coberta é 1.000 pessoas, 2.000, 5.000, 20.000, 200.000. Então vai receber recurso para isso. Apenas isso. Tá? Os recursos referidos nesse artigo serão destinados pelo menos
70% aos municípios, efetuando-se o restante aos estados, ou seja, 30% para os estados. Então, 70% daquilo que está previsto, tá, para os municípios e 30% para os estados. Os municípios poderiam estabelecer consórcio. O que é consórcio? É uma relação direta entre municípios. Por exemplo, o Estado pode ter consórcio? Não. A União pode ter consórcio? Não pode. Só quem pode se consorciar na área da saúde, estabelecer consórcio, são os municípios. Ok? Para a execução de ações e serviços de saúde. O que é isso? Para a execução de programas. Tá? Remanejando entre si parcelas de recursos previstos no inciso 4 do artigo 2 desta lei. Okay? Quando eles recebem, então, os recursos, eles podem trocar figurinha um com o outro, município com município. Para que serve o consórcio, na verdade? Quando há, por exemplo, uma epidemia, digamos, em dois municípios que sejam limítrofes ou lindeiros, limítrofe é que tem uma rua só que separa os dois. Lindeiro, normalmente tem um rio no meio. Por exemplo, Porto Alegre com Guaíba, é lindeiro. Tem um rio no meio, não tem? Tem. Muito bem. Então, na verdade, assim, eles atendem programas que são benéficos para os dois. Então, eles vão se juntar. Normalmente se junta um menor com um maior e torna o maior como referência. Entenderam? Muito bem. Vamos lá. Para receberem os recursos de que trata o artigo 3º dessa lei, os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão contar com Fundo de Saúde, Conselho de Saúde com composição paritária, de acordo com o decreto 99438 de 7 de agosto de 1990, ainda plano de saúde. O que é o plano de saúde? É simplesmente um recurso que fica lá destinado a aumento de demandas, por exemplo. Tá? Relatórios de gestão que permite o controle de que trata o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 8080, e ainda contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, quem vai oferecer alguma coisa, né, em termos de orçamento, comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários, previsto o prazo de 2 anos para a sua implantação. Uma vez obedecido estes 6 aqui do artigo 4º, que combinam com os 6 do artigo 35 da Lei 8080, se diz que a saúde é plena, ela vai receber recursos atualizados, corrigidos. Quando ela é semi-plena, ela recebe os mesmos recursos apenas para a cobertura diária. Não, sem reajuste, sem coisa nenhuma. Tá? Vamos lá. O não atendimento pelos municípios ou pelos estados ou pelo Distrito Federal dos requisitos estabelecidos neste artigo implicará em que os recursos concernentes sejam administrados respectivamente pelos estados ou pela União. Por quê? Porque eles não têm reajuste, eles vão receber os mesmos valores e assim por diante. Então, o estado ou a União é que simplesmente vai administrar esses recursos. É o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministro de Estado, autorizado a estabelecer a condição para a aplicação desta lei. Ok? Então, cabe ao Estado. Cabe, na verdade, o Estado, como a gente diz, cabe ao governo federal através do Ministério da Saúde. É ele que simplesmente tem que fazer esse tipo de coisa. Ele é que vai autorizar mediante uma portaria para que esta lei comece a ser aplicada. Tá? Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. O que é isso? No dia que ela foi publicada. Ela foi publicada em dezembro de 1990, esta lei. Especificamente num determinado dia de novembro ela foi lá publicada. Então, a partir daí dessa publicação, aonde? No Diário Oficial, é que essa lei começa a vigir. O que é vigir? Valer. Antes disso, não. Ok? Depois, revogam-se as disposições em contrário. Tudo que era outro tipo de legislação que existia anterior a esta, com a data anterior a essa, foram revogadas. O que significa isso? Não vale mais. Significa que esta lei de dezembro de 90, a Lei 8142, que fala das conferências, dos conselhos e da transferência intergovernamental de recursos, ela começou a ter vigência a partir da sua publicação. Olha só, imagine que ali tivesse dito assim: esta lei entra em vigor 45 dias da data da sua publicação. O que seriam esses 45 dias? Seria o chamado vacatio legis. O que é o vacatio legis? É um interstício, um intervalo de tempo que ela precisa então ser regulamentada. Quando isso acontece, a lei precisa ser regulamentada. Mas no caso aqui não houve necessidade, não tem o vacatio, então ela simplesmente entra em vigor na data da sua publicação. A partir daí, começa então a valer essa legislação. Essa legislação vem de apoio à Lei 8080. Olha só, a Lei 8080 ela surgiu em 1990, em setembro de 1990.
2 meses depois, outubro, novembro e dezembro, entrou esta lei, que trata das conferências, dos conselhos e das transferências intergovernamentais de recursos. Ok? Essa é uma lei, gente, que é bem curta, tem só 7 artigos, a gente já chegou no 7º artigo, tá? Enfim. Mas vamos recapitular. Essa legislação fala, então, das conferências. As conferências se reúnem de 4 em 4 anos. As conferências têm uma hierarquia, digamos assim, de baixo para cima. É uma hierarquia inversa na área da saúde. Por quê? Porque a gente aprendeu na Lei 8080 que existe a saúde uma hierarquização, né? Existe uma hierarquização e uma regionalização. No caso, vem do Ministério da Saúde para baixo, lá de cima para baixo. Nesse exemplo aqui, as conferências vão de baixo para cima. Por quê? Começa com a municipal, todas as alternativas que são propostas na municipal, dos seus municípios, depois então joga isso para o Estado já junta todas aquelas decisões do município e vai adiante. E depois então joga isso para a nacional. A nacional tem a função de congregar tudo aquilo que foi discutido lá no município, foi jogado para o Estado e do Estado para a União. Quando chega lá na União, é que eles vão tomar decisões acerca daquilo que foi decidido. Olha só, sempre que as comissões e os conselhos se reúnem, eles precisam de formação, né, de pessoas que vão participar de forma paritária. Por quê? Para evitar aquele voto de igualdade que deu, digamos assim, empatou, o voto de empate. Aí nós temos que ter uma pessoa que esteja fora para que ela sirva de voto Minerva. O que é o voto Minerva? É o voto de desempate, aquele voto, né, que a gente vai decidir. Ok? Os conselhos, a mesma coisa. Os conselhos têm poder consultivo, um poder deliberativo e um poder resolutivo. O que quer dizer isso? Eles podem ser consultados a qualquer momento, eles podem resolver uma situação de questionamento e eles podem também simplesmente apresentar uma norma, uma regra, alguma coisa nova que deva ser então utilizada a partir de agora. Essa é a função dos conselhos. Aliás, a maioria dos programas que são criados, eles são obrigatoriamente repassados à anuência dos respectivos conselhos, seja ele do Estado, do município ou da União, que vai aprovar esses programas e esses programas voltam para a rede. Os programas então entrariam na rede, mas só depois que passar pelo crivo, ou digamos assim, pelo conhecimento e a aprovação de quem? Dos respectivos conselhos. Ok? Vamos falar das transferências agora, recapitulando aí essa lei, as transferências intergovernamentais. Significa o seguinte, quando da formação do orçamento geral da União, da arrecadação do INSS e da UCA, Unidade de Cobertura Ambulatorial, e mais a Emenda Constitucional 29, que obriga a União a passar a variação do PIB de um ano para o outro, os estados 12% da carga tributária anual e os municípios 15% da carga tributária anual, significa o seguinte, começam então a repassar de volta, tanto para estados, distritos e municípios, através do Fundo Nacional de Saúde, numa conta específica, aberta onde? No Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Mas falei um pouquinho, lá no meu município o prefeito utiliza o Banrisul, sem problema algum, mas o recurso entrou onde? Ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Entendeu? Depois ele transfere para o Banrisul, sem problema algum. A única coisa que ele não pode fazer é transferir para um banco privado. Aí não funciona. Mas passando para um banco público, né, obviamente que pode. Ok? Então essa é a função do Fundo Nacional de Saúde. Então ele recebe recursos de lá, do Ministério da Saúde, passa para o fundo passa para o estadual, depois o Fundo Nacional passa para o municipal. Tá? Essa passagem de um para o outro, anteriormente era feita, o Estado passava para o município, mas os dois devem, né, um para o outro, então se for descontar aquilo que deve, ninguém passa nada para ninguém. Tá? Então mudou a regrinha, agora atualmente se faz assim, é o Fundo Nacional para o estadual e o Fundo Nacional para o municipal. Ok? Mesmo porque existem tribunais de contas, existem auditorias do próprio Ministério da Saúde que vão cobrar esses repasses e a aplicabilidade desses repasses segundo o próprio planejamento ou plano de saúde que foi estabelecido por quem vai receber o recurso. Entenderam? No final do ano, o gestor vai ter que fazer o quê? Um relatório. Lembram? Olha aqui o que diz aqui no anterior. Ó. Olha aí, plano de saúde, relatório de gestão, que permite um controle do que trata o parágrafo 4º do artigo 33 da Constituição. Quem faz esse controle? O Ministério da Saúde ou as auditorias dele, do Ministério, ou ainda, se for o caso, poderá ser os tribunais de contas. Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, e o município, se tiver ainda algum, Tribunal de Contas do município.
ok? Então, essas são as formas de fazer controle das transferências intergovernamentais de recursos. E a vida que segue, como se diz, os programas são lá implantados, os programas são aplicados, né, tanto no Estado, quanto no distrito, quanto no município, e cabe, então, recursos repassados pelo Ministério da Saúde. Okay? Essa legislação aqui é bem simplinha, como vocês acabaram de ver. Ela só tem 7 artigos. Mas esta legislação é super, mega importante para efeito de prova. Por quê? Porque ela combina com a Lei 8080. Olha só, a Lei 8080 foi regulamentada pelo Decreto 7.508 de 2011. 21 anos depois, né, 21 anos depois é que ela foi regulamentada. Já esse decreto aqui, esse decreto também entrou no mesmo embalo, como se diz, né, no mesmo procedimento. Foi regulamentado e tal, é uma boa a gente estar usando esse tipo de medicamento, esse tipo de legislação. Por que ela é importante? Porque ela simplesmente se atrela a outra através do artigo 35 e do 4º desta lei e do 35 da lei 8080. Por isso que ela é super e mega importante. Ok? Eu vou colocar agora para vocês uma questão de prova. Eu vou dizer a questão e depois vou dizer qual é a resposta da questão. A pergunta que a banca vai fazer para vocês com relação às transferências intergovernamentais é a seguinte. A partir das transferências governamentais de recursos, seja da União para o Estado para o município, se dá mediante qual instrumento? Essa é a pergunta. O instrumento que eles usam é o Fundo de Saúde. Então, o Fundo Nacional de Saúde, que é o responsável por repassar recursos. Essa seria a resposta. Repassar recursos para o Estado, Distrito e Município. Através do quê? Através daquelas contas especiais. Lembram? Aquelas contas do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Especialmente eles fazem assim. Essa é uma questão de prova. Uma outra questão de prova é qual seria a periodicidade do interstício, digamos assim, da reunião das conferências de saúde. Qual seria? A resposta é 4 anos. A cada 4 anos, elas se reúnem, né, novamente. Okay? Então, são 2 questões aí que vocês podem tranquilamente saber que vão aparecer lá na prova no dia. Outra pergunta que eles podem fazer, que a banca pode fazer, é qual é a relação direta entre o artigo 35 da Lei 8080 e o artigo 4º da Lei 8142. Obviamente que a resposta seria caracterizar a saúde plena ou caracterizar a saúde semi-plena. Essa é a resposta. Por que ela é plena? Porque ela atendeu todos os itens do artigo 35 e todos os itens do artigo 4º. 35 da Lei 8080 e o 4 dessa lei que nós estamos vendo, a 8142. Aí ela é saúde plena. Agora, quando porventura ela não consegue atender nenhum dos itens, ou 2 ou mais itens deixou de atender, ela vai ser classificada como semi-plena. E o que é ser semi-pleno? Semi-pleno é receber recursos apenas para cobertura. Nós temos lá a população adstrita, que é a população moradora daquela determinada região, e a partir daí a gente vai fazer o quê? Cobrir aquilo lá, mas sem reajuste, sem nada. Ou seja, o Ministério vai estipular um valor per capita, não, e vai dizer assim, bom, para cobrir 150 mil pessoas ou 200 mil pessoas deste ou daquele município, a gente vai precisar então ter um recurso X. Ele é semipleno porque ele não tem reajuste de um ano para o outro. Não adianta, ele não tem reajuste. É apenas para a cobertura das ações e serviços de saúde. E o que é ações e serviços de saúde? São os programas. Programas que existem na área, na rede. Quando a gente entra na rede, entrou no posto de saúde, numa unidade sanitária, no centro de saúde, numa unidade básica, numa UPA, ou até mesmo num hospital, existem lá coberturas, né, dos programas nas quais a gente vai ser inserido nesses programas. E isso é um ponto fundamental. A gente não pode esquecer isso lá na hora da prova. Não tem como a gente esquecer. Por que não tem como? Porque isso já vem lá da Lei 8080. Vai passar pela Lei 8142. Quando vocês estiverem vendo o Decreto 7.508, que falam de todas as definições da área da saúde, mapa da saúde, contrato de saúde, região de saúde, fala tudo sobre a área da saúde, obviamente que vocês vão se dar conta, opa, parem um pouquinho, ela está se reportando à Lei 8080 no artigo 35, está se reportando a Lei 8142 no artigo 4º, então tudo tem uma ligação com a outra. Uma lei liga a outra tranquilamente. Por isso que essas aqui são exigidas como, digamos assim, legislação básica da área da saúde. E são cobradas mesmo na prova, como vocês estão vendo, que eu já consegui fazer 3 ou 4 questões aqui, apenas, né,
num intervalo bem curto de tempo para que vocês possam entender, digamos assim, tudo que essa legislação, que pese ela ser bem pequena, tem só 7 artigos, mas ela é de extrema importância na área da saúde. Ficou claro? Entenderam? Então é isso. Hoje nós gravamos essa lei, né, bem tranquilo, que ela se reporta à lei anterior, e aí a gente vai seguir gravando outras leis a partir da próxima aula. Ok, pessoal? Até a próxima!